muito boa noite para você. Sejusp diz que ainda não há definição sobre o fechamento do CIP em Patos de Minas. Moradores do distrito de Alagoas estão há mais de 2 semanas sem telefonia. E mais. Reunião define logística de segurança para jogo entre o RT e Betim. Mais de 40 crianças participam de formatura do projeto Bombeiro Mirim. Julho Amarelo. Campanha chama atenção para hepatites virais em Patos de Minas. Bancos podem cobrar taxa por serviço de Pix. Moradores da região de Cabeceira da Abelha pedem manutenção de estrada rural. Motociclista fica ferido em acidente com caminhão na MGC 354. E 2 pessoas são indiciadas por tentativa de homicídio em Patos de Minas. O NTV News desta quinta-feira começa a partir de agora. A gente inicia esta edição falando de esportes. Já estão abertas as inscrições das equipes que pretendem disputar a segunda edição da Copa Patos de Voleibol. Entre os dias 21 a 23 de julho irá acontecer a segunda edição da Copa Patos Voleibol. O evento já está com as inscrições em aberto e quem vai trazer as informações sobre como participar dessa disputa é o diretor de esporte, Guilherme Duarte. Guilherme, conta para quem está assistindo como que faz para participar, onde que vai acontecer, dá todos os detalhes sobre essa competição que acontece pela segunda vez agora em Patos de Minas. Um bom dia a todos. A competição ela vai acontecer agora já no próximo final de semana, sem ser nesse, no outro, né? E as inscrições vão até dia 14 de julho, né? Quem tiver uma equipe masculina, feminina, pode estar se inscrevendo até essa data ou ficar de olho aí nas nossas redes sociais, porque são vagas limitadas, né? E então às vezes pode encerrar a inscrição antes, né, do prazo determinado lá no regulamento. Certo, e onde que vai acontecer? Onde serão esses jogos aqui em Patos? Os jogos são previstos para acontecer no ginásio Unipam, né? E vão ser 3 dias de evento, sexta, sábado e domingo, e a gente convida todo mundo para estar indo prestigiar nosso evento lá. E nos bastidores aqui falando sobre esse assunto, você me disse que está vindo equipe de fora, né? Conta pra gente como que tá, vai ter muita equipe da região participando, dá uma palhinha pra gente, o que vai acontecer nessa disputa? Até agora a gente recebeu mais ou menos uns 5 ou 6 pedidos de equipes de fora, até do estado, né? Paracatu vem time, Patrocínio vem time, parece que uma equipe que lá do Rio de Janeiro fez um contato com a gente. Então assim, é um evento que realmente tem muita gente interessada em vir, né? Fora da cidade, né? Além das nossas equipes que a gente tem aqui na cidade. Certo, e outra coisa que vai acontecer na próxima semana é a Copa de handball, né? As inscrições já acabaram, mas o pessoal pode prestigiar, né? Isso, muito bom você falar, né? Na semana que vem já é a Copa de handball e na semana seguinte é a de vôlei. Então assim, vai ser um mês recheado de eventos, né, esportivos aí para toda a população tá indo lá prestigiar, né? E quem tiver um time também quiser ir participar, aproveitar que as vagas do vôlei ainda estão abertas, né? Maravilha, muito obrigado, Guilherme, pelas informações. Quem tiver interesse em se inscrever pode vir aqui até na Biblioteca João 23, onde fica situado a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, ou mandar um e-mail para o esporte@patosdeminas.mg.gov. Deixa eu só fazer uma correção aí na fala do Caio. O e-mail para inscrição é o esporte@patosdeminas.mg.gov.br. A diretoria da URT promoveu na manhã de hoje reunião para tratar das medidas de segurança e outros detalhes relacionados à partida contra o Betim, que acontece neste sábado no estádio Jamal Maciel. A URT recebe o Betim para o confronto da 3ª rodada da segunda fase do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Para definir os preparativos da partida, o clube ponderou medidas de segurança e os detalhes finais. Esperamos que dessa vez agora o torcedor venha, compareça, aproveita, diverte, apoie o time. Se tiver que vaiar, espera acabar o jogo, vai, é um direito adquirido de todo mundo, não concordar com tudo. E que vamos, que a URT eu acho que está no caminho certo, apesar de que passa muita dificuldade financeira, mas o grupo de jogadores está muito fechado, muito comprometido, com muito comprometimento dentro do campo, então vamos contar com o apoio do torcedor. Nós fizemos as tratativas com o pessoal da direção do clube, brigadista esteve presente, torcida organizada também, de modo que foi estimado um público de aproximadamente 12.000 pessoas e contaremos com o policiamento conforme o último jogo, um efetivo condizente e que vai conseguir dar um suporte necessário
para que o jogo transcorra da melhor maneira possível. No topo da tabela de classificação do módulo 2 e após golear o Boa por 4-0, a expectativa é de muita torcida no estádio prestigiando o Trovão Azul. O tenente Adeidson explica que o efetivo da Polícia Militar poderá variar de acordo com a demanda do público. Nós iremos repassar a seção de emprego operacional da Polícia Militar e, conforme foi tratado aqui, questão de efetivo, de segurança, brigadista e público também, vai ser mensurado, né, o quantitativo necessário da Polícia Militar para apoiar no evento, de modo que a gente consiga fazer segurança com efetividade e o torcedor consiga prestigiar o clube, né, de uma maneira que possa vir tranquilo e retornar para casa com segurança. Os ingressos para a partida serão vendidos pelo mesmo valor do último jogo ocorrido no Zama Maciel, R$ 40 a inteira e 20 a meia. O Conselho tem dado um suporte para que venda, vai ter as duas bilheterias aqui da Avenida Brasil vai estar funcionando, uma exclusivamente para cartão, para favorecer, adiantar, e a outra para dinheiro. A entrada são pela Avenida Brasil e pela Joaquim da Chagas. Quem entra pela Joaquim da Chagas não se vem na Avenida Brasil. Isso é um procedimento que foi feito lá no início do campeonato, então escolha se quer ficar do lado da Joaquim da Chagas ou daqui da Avenida Brasil, porque não tem um jeito de ficar passando para lá e nem para cá. Não passe, porque a gente colocou um portão por medida de segurança, não é, a Polícia Militar tem dado todo o suporte para a gente fazer as coisas, e a gente tem cumprido rigorosamente aquilo, basta que vocês têm muito tempo que não acontece nada de anormal dentro do Zama Maciel, e contamos com o apoio da NTV para nos divulgar, ajudar a gente, e que o torcedor venha e participa, vamos festejar, vamos fazer tudo enquanto há, e vamos em rumo de mais uma vitória. A NTV irá transmitir a partida da URT contra o Betim a partir das 15 horas neste sábado, dia 8 de julho. Sábado, a partir das 3 da tarde, tem jogão de bola na tela da NTV. URT e Betim. É o Trovão Azul jogando para manter a liderança do campeonato. Torcedor, vá ao estádio Zama Maciel. Telespectador, assista ao vivo pela NTV, canal digital 8.1, com narração de Gui Boaventura, comentários de Odair Cardoso e reportagens de Diego Natanael. Neste sábado, ao vivo pela NTV. NTV, é aqui que a gente se vê. Depois do intervalo aqui no News, mais de 40 crianças participam de formatura do projeto Bombeiro Mirim. Vamos falar também do Julho Amarelo. Campanha chama atenção para hepatites virais em Patos de Minas. Mais de 40 alunos do projeto de responsabilidade social Bombeiro Mirim participaram da solenidade de formatura realizada na noite desta quarta-feira. Os Bombeiros Mirins fazem parte de um projeto social que atua em Patos de Minas desde 2010 e é promovido pelo Corpo de Bombeiros. A edição do primeiro semestre de 2023 contou com 42 crianças formadas e parcerias que foram muito especiais para o desenvolvimento do programa. Começou muito bem, era voltado um pouco para os públicos específicos, tanto parentes militares quanto determinadas escolas. Parou na época da pandemia, em razão das restrições, e esta sendo a primeira vez que nós fizemos após finalizar as restrições e com uma temática diferente. Foi feita uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que trouxe crianças que necessitavam de uma atenção, eram carentes de uma atenção específica para desenvolvimento de aspectos cívicos e educacionais. Então essa edição do Bombeiro Mirim 2023, ela segue uma tradição que remonta a 2010, mas ela é única. É a primeira vez que nós fizemos isso com uma parceria de assistência social. Os participantes passam por diversas aulas teóricas e práticas que podem ser úteis em várias áreas de suas vidas. Durante o curso, do Projeto Bombeiro Mirim, os alunos aprendem sobre cidadania, civismo, canção do hino, canção do bombeiro, E, dentre outros, também a gente faz prevenção de acidentes no lar, primeiros socorros, combate a incêndio e atividades de prevenção com as crianças. Os formandos, vestidos com seus uniformes e prestando muito respeito a todas as solenidades e símbolos, puderam contar com a presença de seus familiares e amigos para dividir esse momento tão especial.
Os pequenos reconhecem a importância desse tipo de iniciativa para sua formação e levarão os ensinamentos do curso para toda a vida. A gente aprendeu muita coisa ao longo do projeto, né? Aí hoje é muito bom estar formando com tudo que a gente aprendeu. E o que você aprendeu nos Bombeiros Mirins que você vai levar para o resto da sua vida? Como desengasgar. Por causa que eu ficava numa creche, que lá tem muito menino, e de vez em quando as pessoas engasgam, né? O curso promove uma grande conscientização sobre segurança e cidadania, podendo despertar o interesse das crianças em uma possível futura carreira na área, contribuindo para a formação de bombeiros e outros profissionais comprometidos com o bem-estar da sociedade. Sendo pessoas jovens, elas têm uma capacidade muito maior, tanto de entender a importância, quanto de praticá-las diante dos seus pais. A maioria deles já habitam com familiares de mais idade. O acidente doméstico é um problema muito sério na nossa empresa, na nossa cidade, no nosso estado, qualquer lugar. Acidentes que ocorrem com chão molhado, queimaduras, fogo. Quando elas têm a capacidade de entender o risco, elas atuam na própria casa como elementos de segurança. Fora isso, tem todo o treinamento envolvendo salvamento terrestre, orientação. Há muita informação a respeito dos perigos da juventude, prevenção ao uso de drogas e à violência doméstica. Todo esse conjunto de informação serve quase que exclusivamente para aprimorar o civismo que essas crianças trazem. Formar bons cidadãos, porque hoje eles são crianças, mas em breve eles serão eleitores, serão trabalhadores. O momento de começar esse. A campanha Julho Amarelo busca a conscientização para a prevenção, cuidados e a luta contra as hepatites virais. Confira onde pode ser realizada a testagem e também o tratamento em Patos de Minas. Julho Amarelo é o mês da luta contra as hepatites virais, doenças que afligem o fígado e podem ser causadas tanto por vírus quanto pelo uso de medicamentos, álcool e drogas. Em Patos de Minas, a testagem, o aconselhamento e atendimento especializado das hepatites virais é realizado no Centro de Referência Integrado Hiperdia Minas, Dona Francisca Escolástica Pereira. Nós estamos no mês de julho, que é um mês considerado Julho Amarelo, onde o propósito é despertar, conscientização e até mesmo levar o conhecimento das pessoas na prevenção das hepatites virais, principalmente as hepatites crônicas B e C. E esse diagnóstico pode ser feito através do teste rápido, que acontece aqui no nosso local de trabalho, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica localizado na rua Henrique Cota, número 84, e também nas unidades de saúde em todos os bairros. Além das hepatites B e C, o teste rápido também é realizado para o diagnóstico de ISTs e do HIV. Segundo a enfermeira Milce Burgos, os profissionais do Centro de Referência estão em constante aprendizado para aprimorar o atendimento das pessoas. A equipe que faz o acompanhamento e o tratamento das hepatites virais está em contínuo reciclagem e treinamento para acompanhar e tratar o paciente da melhor forma. Aqui no nosso serviço, além das consultas, a testagem também é oferecido o medicamento que trata as hepatites B e C. A campanha do Julho Amarelo perdura durante 30 dias. Entretanto, o atendimento no Centro de Referência Integrado ocorre durante o ano todo. Mais uma vez, reforçando, a importância desse Julho Amarelo para poder conscientizar e também levar o conhecimento das pessoas a profilaxia, que hoje nada mais é que a testagem rápida, que quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais rápido e melhor é a efetividade do tratamento. A gente continua falando de saúde. No Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas vivam em áreas sob o risco de contrair a esquistossomose. Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados. Uma doença que atinge o desenvolvimento das crianças e a capacidade de trabalho dos adultos. Popularmente conhecida no Brasil como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos, a esquistossomose é uma doença parasitária, diretamente relacionada ao saneamento precário. As pessoas adquirem a infecção quando entram em contato com água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da doença. Ela impacta na capacidade das crianças de aprendizado, impacta na capacidade de trabalho dos adultos jovens, e são essas as populações principais que um país em desenvolvimento
precisa para alcançar o desenvolvimento. Então, ela é de uma crueldade muito grande pelo fato de ser mantida, vamos dizer assim, nas áreas endêmicas e não haver um controle, né? Há décadas que esses números se mantêm como estão. Apesar de ser pouco comentada, a doença atinge desproporcionalmente quem mora em locais de baixa vulnerabilidade. Hoje, cerca de 800 milhões de pessoas vivem em áreas de risco. No Brasil, a estimativa é que 2% da população seja afetada pela doença, com ocorrências maiores na região Nordeste e no sul de Minas Gerais. Mas ainda há uma grande esperança para diminuir o índice de infecções. Uma vacina está sendo desenvolvida e em fase final, podendo em alguns anos chegar até o Sistema Único de Saúde. A nossa expectativa é que entre 2 anos, 2 anos e meio, ela possa ser disponibilizada no Brasil para começar. Ela vai chegar na rede pública do mundo todo, dos países endêmicos. Ela não é uma vacina para a rede privada, vacina para uso coletivo nas áreas dos países pobres. Ela é uma política de saúde importantíssima e ela é desenhada e direcionada para uso nos programas em larga escala públicos. Daqui a pouco aqui no News, Sejusp diz que ainda não há definição sobre o fechamento do CEIP em Patos de Minas e bancos podem cobrar taxa por serviço de Pix. A cobrança de taxas por transferência via Pix é permitida pelo Banco Central desde o ano de 2020. Algumas instituições financeiras já cobram tarifas de empresas, mas os bancos estudam agora taxar também as pessoas físicas. No entanto, para isso terão que informar antecipadamente sobre a cobrança. No brechó da Tereza, tem roupa boa e em conta. Falando em conta, os cartões de crédito e débito são bem-vindos. Mas se for no Pix, é ainda melhor para a empresária, que no momento não precisa pagar nenhuma taxa para receber o pagamento dos clientes, nem para pagar os fornecedores. Ela fica tensa só de pensar se um dia o Pix deixe de ser gratuito. Para mim seria muito ruim já pagar essas taxas de Pix, porque não tem como, gente. Eu vendo roupa, tipo, vamos supor, R$15. Então vai passar no cartão? Não tem como, hoje ninguém mais anda com dinheiro. É o Pix, é o cartão. Então, para mim, o Pix é 100% interessante. O sistema de pagamentos instantâneos, criado pelo Banco Central no fim de 2020, caiu rápido no gosto do brasileiro. Mais de 10 trilhões de reais foram movimentados de maneira imediata no ano passado, mais que o dobro que o registrado em 2021. O sucesso é garantido pela rapidez, praticidade e também porque não é cobrado nenhuma taxa, pelo menos por enquanto. No mês passado, a Caixa Econômica Federal havia anunciado que taxaria o Pix de pessoas jurídicas clientes do banco a partir de julho. Microempreendedores continuariam isentos. Diante da repercussão negativa, o banco voltou atrás e suspendeu a medida. Em todo caso, os bancos estão autorizados a cobrar taxas das empresas desde novembro de 2020. Já o Pix para pessoas físicas, aquele que o cidadão comum usa para pagar o cafezinho ou transferir dinheiro para parentes e amigos, esse não pode ser cobrado, de acordo com o Banco Central. Muito embora, de repente, dentro de algum tempo venha de fato a ser cobrado a taxação do Pix pelas pessoas jurídicas, existe no direito o princípio à informação. O consumidor tem direito ao princípio da informação, deve ser respeitado esse direito. Então, ainda que autorizado e ainda que os bancos venham a cobrar, eles jamais poderão fazer a cobrança de forma a pegar o consumidor de surpresa. O Centro de Internação Provisória de Patos de Minas, local de internação para adolescentes que cometeram infrações, pode ser fechado pelo Estado. A notícia é que o Estado poderá encerrar as atividades do CEIP, o Centro de Internação Provisória aqui de Patos de Minas. Vou conversar com o agente socioeducativo Damião Araújo, que vai contar pra gente sobre o que está acontecendo, qual que é a situação do CEIP aqui em Patos de Minas. O que acontece lá? Vocês são 32 funcionários, vocês estão atendendo quantos menores lá no momento? Bom, a nossa situação é bem complicada. Nós trabalhamos há cerca de 12 anos já, com a nossa unidade aqui. Inicialmente nós temos uma unidade para funcionar com 16 adolescentes
unidades. Só que devido a um embargo que a gente tem na unidade, porque a nossa infraestrutura está bem precária, nós estamos trabalhando hoje com no máximo 4 adolescentes. Então o Estado falou que não tem interesse em manter a unidade funcionando porque o custo é alto. Só que durante esses 12 anos, nós nunca passamos por uma reforma. Nós estamos embargados justamente devido à falta de investimento do Estado. Esse é o maior prejudicial aqui para a gente hoje. E cerca de quantos menores a casa consegue oferecer estrutura para atender no momento? Hoje, com uma reforma estrutural que a gente já está prevista, a gente já tem o planejamento e o projeto arquitetônico e de execução, nós podemos atender 20 adolescentes, né? Então a gente aumentaria de 4 para 20 adolescentes simultaneamente na unidade. Certo, e caso as atividades do CEIP sejam fechadas, o que acontece com os funcionários? Infelizmente, no caso de fechamento da unidade, todos os servidores deverão solicitar transferência para outras unidades, né? Lembrando que a unidade socioeducativa mais próxima é na cidade de Uberlândia, que fica a 220 quilômetros da nossa cidade, né? E não é um prejuízo apenas para os servidores e também para a sociedade. Infelizmente, com o encerramento dessa política que trabalha com o sistema socioeducativo, a sensação de impunidade dos adolescentes vai aumentar bastante. Então, com toda certeza, há estudos que explicam isso, a criminalidade aumenta bastante na cidade. Nós já atendemos nesses 12 anos cerca de 1.000 adolescentes, e não só aqui da cidade, mas de toda a região, de todo o estado. Lembrando que a nossa unidade é a única unidade da 10ª RISP. A 10ª RISP abrange 23 municípios. Então, a gente não pode focar apenas no nosso município, né? 23 cidades da nossa região vão estar prejudicadas com o fechamento da nossa unidade. E, Damião, um dos motivos para esse desejo do Estado de fechar o CEIP é a falta de investimento e falta de estrutura, né? O que mudaria em questão financeira se vocês estivessem em outras unidades e os próprios adolescentes estivessem em outras unidades? Seria uma diferença para os cofres públicos ou não? É o seguinte, segunda-feira, no dia 4, nós fomos informados oficialmente pelo superintendente do fechamento da nossa unidade, né? O superintendente alega que o Estado fala que são devido às dificuldades financeiras. Só porque o adolescente que está internado hoje na nossa unidade, o mesmo custo que ele tem aqui, ele vai ter em outra unidade. Todos os servidores que aqui estão serão transferidos, o mesmo custo que temos hoje, vamos ter quando a gente estiver na outra unidade. Ou seja, basicamente o que o Estado economizaria seria conta de água e de luz. Somente isso. E outra coisa que a gente tem que colocar é que o nosso trabalho é muito bem feito aqui na cidade. Não trabalhamos única e exclusivamente em intramuros. Nós trazemos as escoltas por todo o estado, já fizemos escoltas para fora do estado. Temos projetos na escola que de forma voluntária a gente faz a conscientização dos nossos adolescentes. E o mais importante, com o fechamento da nossa unidade, em conversa que a gente teve, a apuração inicial que a gente teve com o delegado regional, ele nos informou que a Polícia Civil de Minas Gerais, principalmente da 10ª RISP, não tem condições de realizar a transferência desses adolescentes. O que vai acontecer? O adolescente é preso pela Polícia Militar, vai para a delegacia, 2 a 5 dias, como a Polícia Civil não tem condições de transferir ele vai ser liberado. Ou seja, a impunidade total na nossa cidade. Para onde iriam esses adolescentes no caso do fechamento da CEIP? Para Uberlândia e para outras unidades do Estado? É importante frisar que a legislação federal, né, que rege o nosso sistema, fala que o adolescente obrigatoriamente tem que cumprir a sua medida de internação mais próximo da sua cidade, da sua residência, porque é importante a presença familiar na internação desse adolescente. A partir do momento que a nossa unidade não funciona, ele pode ser enviado para qualquer unidade do estado. Lembrando que as unidades mais próximas são Uberlândia, 220 quilômetros, a Pirapora, 252, Unaí, a 300 quilômetros. Então, é difícil não só para os servidores, mas também para os familiares dessas pessoas que elas estão buscando cumprir as medidas dela e reinserir na sociedade para voltar um cidadão de bem. Tá aí, muito obrigado pelas informações, Damião. Obrigado vocês, eu espero que a gente consiga um apoio para a gente não fechar a nossa unidade aqui. Pois é, por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que o Centro de Internação Provisória de Patos de Minas foi implementado em um contexto de demanda crítica por vagas, que não representa mais a realidade atual. Hoje, a unidade atende apenas 3 adolescentes. Além de a unidade possuir estrutura inadequada, o Sejusp avalia o elevado custo de manutenção do centro socioeducativo,
que, segundo a nota, opera muito abaixo de sua capacidade. Ainda conforme o órgão, no momento, não há uma definição sobre o fechamento da unidade. A pasta ressalta que preza pelo diálogo constante com os parceiros na execução da medida socioeducativa. A seguir aqui no News, moradores da região de cabeceira da Abelha pedem manutenção de estrada rural e no distrito de Alagoas, moradores estão há mais de 2 semanas sem telefonia. Moradores da região de cabeceira da Abelha, meio rural de Patos de Minas, estão reclamando das dificuldades enfrentadas nas estradas e pedem a manutenção das vias. Inaugurada em 1967, a estrada começa na localidade de Leal, passa por Cabeceira da Abelha e Mata Burrinho, interligando ao distrito de Pindaíbas. Mas a falta de manutenção tem complicado a vida de quem depende da via rural, que há muito tempo não vem recebendo os cuidados necessários. Já faz uns 3 anos que não tem nenhuma máquina aqui para consertar ela, só buraco. Buraco e capim invadindo a estrada. Os moradores relataram ainda que a empresa responsável pela linha de ônibus na região teria interrompido a prestação do serviço devido às dificuldades de tráfego. A estrada vicinal tem uma importância muito grande, uma vez que interliga Pindaíbas a Patos de Minas, passando também pela comunidade de Cabeceira da Abelha. O Gaspar, que reside na região há muitos anos, assim como outros moradores, reclama das dificuldades de acesso às localidades vizinhas. Com certeza que está muito ruim, porque é umas estradas que a gente usa constante. Eu moro aqui na Cabeceira da Abelha, mas tem sempre aqui na Pindaíbas e em outros lugares aqui. E as estradas não estão oferecendo condições para nós. Precisamos de uma melhoria urgente. Pedir para eles dar uma consertada nela, né? Mais depressa possível. Passar pelo menos uma patrola aí para dar uma acertada nesses buracos. Olha só, por meio de nota, a Prefeitura informou que há maquinário do município nas proximidades e que a região de Cabeceira da Abelha está no cronograma deste mês. Portanto, vem aí as melhorias, né? A Prefeitura já sinalizando que ainda no mês de julho devem ocorrer as melhorias aí nessas estradas tão requisitadas, nessas melhorias aí, nessas reclamações que esses moradores fazem. As dificuldades aí vão desde escoamento de produção até também pessoas que precisam transitar aí. Não há mais linha de ônibus, segundo os moradores, né? A empresa que fazia essa linha acabou paralisando por dificuldades, né? De tráfego, né? Nessa região. Mas aí a gente vai continuar observando aqui, tendo já essa boa notícia aí que a Prefeitura informou que ainda nesse mês deve resolver essa situação. No distrito de Alagoas, os moradores reclamam de dificuldades nos serviços de telefonia. O problema que provoca indignação e transtornos acontece há mais de 2 semanas. O problema com a operadora de telefonia já passa de 15 dias e tem causado transtornos aos moradores do distrito de Alagoas. Tem mais de 15 dias que nós não tem comunicação, os telefones daqui tá tudo mudo, internet muito ruim também, muito fraca deles também. Eles comunicam, o presidente comunica, inclusive o presidente hoje eu conversei com ele para eu poder pedir para ver se tinha o jeito de vir outra operadora para cá, porque aqui nós estamos dentro da cidade e nós não tem comunicação nenhuma. Aqui o pessoal da roça vem muito aqui, o pessoal que passa aqui na estrada vem muito aqui para usar a minha senha, para usar a minha internet, porque eu tenho 2 internet. Eu tenho deles, porque a deles não dá para me satisfazer, e eu coloquei 2 internet aqui para ter comunicação na cidade, para a gente não ficar isolado aqui, porque aqui tem muita gente que às vezes sai daqui para ir lá na cidade para resolver um probleminha. Então eles chegam aqui e eu resolvo. Mas você só passa mensagem só pela internet, porque usar o telefone não está usando. Quem precisa de sinal de telefone para fazer alguma ligação de urgência fica na mão. O senhor José chegou a colocar 2 redes de Wi-Fi para minimizar o problema. Aqui nós temos um olho vivo aqui, eu sou conectado no batalhão, por isso que aqui a única comunicação que eu tenho muito aqui é só eu mesmo que tenho muita comunicação aqui, por conta da internet que eu tenho aqui, que eu uso 2 internet, porque senão não tinha comunicação nenhuma. Então você fica
muito isolado aqui, todo mundo, os parentes, o pessoal quer ter uma comunicação aqui, não tem. O que ele espera é que essa situação seja resolvida. Ver se eles vêm cá conseguir arrumar, porque eles, a torre que tem ali, que às vezes falta uma peça, mas tem 15 dias, por que essa peça? Não existe essa peça aí para poder arrumar. Se eles não quiserem, para ver se vem outra operadora para cá, porque na cidade tem muita operadora, todo mundo usa, por que só aqui não tem jeito de usar? A empresa responsável pela prestação de serviço ainda não se manifestou. A gente encaminhou solicitação de pedido de resposta sobre as providências para essas reclamações, mas ainda não recebemos as informações. Em instantes aqui no News, motociclista fica ferido em acidente com caminhão na MGC 354. 2 pessoas são indiciadas por tentativa de homicídio em Patos de Minas. A Polícia Rodoviária Federal localizou na BR-365 em Patos de Minas um veículo furtado em São Paulo. A equipe policial realizava ação preventiva para a segurança viária e combate ao crime. E durante fiscalização, foi visualizada pela equipe uma moto no bagageiro de um veículo. Esse veículo foi recuperado. Teve origem de furto no município de São Paulo, na capital, e a moto foi furtada há 8 dias. Pois é, e aí a PRF acabou localizando essa motocicleta, após questionar os responsáveis da empresa que fazia o transporte sobre de quem seria a motocicleta. Eles informaram que ela foi embarcada por pessoa não identificada na capital paulista e que seria recebida por outra pessoa devidamente identificada na cidade de Mamonas, em Minas Gerais. Diante dessa constatação, a polícia, então, conduziu um dos funcionários da empresa de ônibus responsável pelo embarque da motocicleta para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. E o veículo ficará à disposição da polícia, podendo se devolver, portanto, ao dono. Mais um veículo recuperado na BR-365 com origem de furto, também em São Paulo, porque já tivemos outras ocorrências dessa mesma maneira, com motocicleta furtada em São Paulo, que estava sendo transportada aí no bagageiro de ônibus, e a Polícia Rodoviária Federal fazendo mais uma apreensão, uma recuperação, interceptando esse veículo que tem aí origem de furto, portanto, na capital paulista. Olha, um motociclista de 33 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira na MGC 354, em Patos de Minas. A vítima contou que transitava com o objetivo de entrar no trevo de acesso à escola agrícola quando aconteceu a batida na parte traseira de um caminhão. O condutor foi socorrido pelo SAMU com ferimentos nos braços, nas pernas, nas costas e também na cabeça. E é preciso muita atenção nesse local e onde outros acidentes já aconteceram. Os envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de setembro do ano passado, em Patos de Minas, foram indiciados pela Polícia Civil após a conclusão do inquérito que investigou o caso. Os suspeitos que foram indiciados pela Polícia Civil por essa tentativa de homicídio ocorrida em 19 de setembro de 2022 são 2 rapazes de 19 e 23 anos que estavam aí em uma motocicleta na Rua dos Cirinos e efetuaram disparos contra as vítimas que têm 22, 23 e 24 anos. Eles já se encontram presos por outros delitos, outros crimes cometidos e agora também tiveram aí pedidos de prisão preventiva, por isso devem continuar presos até que sejam julgados por essa tentativa de homicídio triplamente qualificada, pois se trata de 3 vítimas. Eu conversei com o delegado do Departamento de Homicídios aqui de Patos de Minas, o Luiz Mauro Sampaio, que falou mais a respeito dessa ocorrência. Nós tínhamos conhecimento naquela época desse disparo de arma de fogo que vieram alvejar 3 pessoas que estavam dentro de um veículo. A partir de informações que nós trocamos com a Polícia Militar, bem como com a sociedade e o afinco de todos os investigadores da Escrivã de Polícia da Delegacia de Crimes contra a Vida, nós conseguimos então identificar os atiradores, que seriam 2 que estavam numa motocicleta. Fizemos as investigações, colhemos diversos depoimentos, juntamos documentos que vieram a fortalecer os indícios de autoria e a materialidade delitiva que já ocorrera.
A partir daí, com esses indícios que foram sendo captados nesse intervalo de tempo, nós então chegamos à conclusão da possibilidade de indiciamento e do pedido de prisão desses 2 atiradores, o que foi feito, e nós temos então os pedidos de prisão, mas eles já se encontram presos por delitos diversos, mas da mesma envergadura. Sobre essa situação, né, o senhor também adiantou essa questão das vítimas serem aí já envolvidas também em uma outra tentativa de homicídio envolvendo esses que foram indiciados agora. Exatamente. As vítimas desse delito que teve um indiciamento, onde foram 2 indiciados, essas vítimas dos disparos de arma de fogo, naquela mesma data, teriam, acreditando que poderiam encontrar esses atiradores, foram até um determinado local e lá efetuaram disparos de arma de fogo num dos bairros aqui da cidade, acertando uma senhora. Esses indivíduos foram julgados e foram condenados pelo Tribunal do Júri há poucos dias atrás. Sobre esses suspeitos, né, o de 19 e 23 anos, eles devem responder então aí perante a justiça sobre o que nessa questão da tentativa de homicídio? Bem, nós relatamos o inquérito e nesse relatório foi possível indiciá-los no delito de crime de homicídio qualificado com 3 qualificadoras: o motivo torpe, o perigo comum, porque foi disparo em via pública, poderia acertar outras pessoas, bem como também dificuldade de defesa da vítima. E por 3 vezes, porque foram 3 vítimas. Então eles vão responder por homicídio triplamente qualificado por 3 vítimas na forma tentada, pois os disparos não vieram a ocasionar a morte dessas vítimas. Mas a intenção dos 2 atiradores, era, segundo os indícios, matar esses 3 indivíduos. Para a gente finalizar, o impacto, né, que esse trabalho da Polícia Civil gera aí na sociedade, né, aumentando aí a questão da sensação de segurança, diminuindo novos delitos. Exatamente, nós temos aí, através da coordenação do Dr. Jean-Pierre, chefe de departamento, Dr. Flávio, que é o delegado regional, a possibilidade de promovermos uma maior celeridade, principalmente nos delitos de homicídio tentado, onde você tem aí uma vítima que não foi morta, né, que não foi, às vezes não chegou a ser alvejada, mas que pode vir a ser tanto vítima ou pode vir a querer se vingar desses algozes iniciais. Então, com o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, que é o trabalho do CONTEIR-H, que é o Controle Especial de Reincidência ou de Reiteração Criminosa da Delegacia de Homicídios, a gente vem fomentando o combate a essa criminalidade violenta que é o homicídio consumado, sem esquecer do homicídio tentado, porque se nós deixarmos de atuar da mesma forma, com a mesma pujança no homicídio tentado, acaba que isso aí pode, lá na frente, vir a se consumar, ou seja, vir a se transformar no homicídio consumado e vir a acertar mais pessoas inocentes, como em alguns casos vem acontecendo em Patos de Minas. Então, o trabalho da Polícia Civil, dessa forma, vem aí, como você bem falou, a aumentar a sensação de segurança para a população de Patos de Minas e a diminuir a sensação de segurança para aqueles indivíduos que não estão seguindo a lei. Isso demonstra um trabalho de conjunto da Polícia Civil, com todos os seus investigadores, com todos os seus escrivães, e também um trabalho da Polícia Militar, que repassa informações para a Polícia Civil, que existe uma troca efetiva de informações que dá esse arcabouço mais fácil, para que depois o Ministério Público, que vem atuando de forma com muita força, muita tenacidade dentro de Patos de Minas, possa então, com tranquilidade, fazer a sua denúncia e reportar isso ao Poder Judiciário, que ao final, esses mesmos indivíduos que tiveram essas primeiras informações sobre a autoria repassadas muitas vezes pela sociedade, serão novamente colocadas nas mãos da sociedade sobre o Tribunal do Júri, e aí o Tribunal do Júri, que são esses mesmos indivíduos, as mesmas pessoas de bem de Patos de Minas, vão fazer o julgamento e aí decidir sobre a liberdade ou sobre a prisão, a manutenção da prisão ou mesmo a condenação ou não desses indivíduos. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até lá.